Paz do Senhor, boa noite, povo de Deus. É muito bom estarmos reunidos na presença desse Deus maravilhoso, amém? Feche seus olhos, curva sua cabeça, vamos orar para que Deus possa continuar fluindo deste altar, possa realmente falar ao nosso coração em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso eterno Pai, em nome de Jesus nós te louvamos por esse momento de louvor e de adoração, Senhor. Pedimos que o Senhor receba, Pai, que nessa mesma unção, neste mesmo poder, os céus possam continuar abertos sobre a nossa vida, sobre a vida de cada irmão que aqui se encontra. Venha falar conosco, Senhor. E dê ordem aos seus anjos, está abençoando a nossa casa, nossos familiares, nosso local de trabalho. E assim nós pedimos, Senhor, flua deste altar, Senhor, e falando no nosso coração com a tua palavra. Nos dê uma palavra revelada nessa noite, Senhor. Tudo que nós temos pedido é para a honra e para a glória do teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus, amém. Podemos assentar? Glória a Deus. Bom, hoje é um culto denominado culto da família, onde Deus tem uma palavra maravilhosa para nós. Então não vamos perder a oportunidade. Aleluia, Jesus. Nós vamos começar com Salmos 46, versículo 1. E versículo 2 fala assim, ó. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transbordem para o meio dos mares. Então, a nossa fé precisa estar baseada na palavra de Deus. Como que isso funciona, irmão? Nós sabemos que o mundo tem passado por muitas mudanças, por muitos acontecimentos, por muitas coisas que nós, homens, não esperamos e não temos como prever. Algumas sim, outras não. Nós tivemos agora recentemente uma tragédia na zona da mata. O homem tinha como evitar aquilo? Ou saberia que seria aquela proporção, aquela monte de pessoas que perderam seus entes queridos, seus bens, a sua vida inteira. Muitas pessoas saíram daquele momento ali só com a roupa do corpo molhada e suja de barro. Você já parou para imaginar você em uma situação dessa, passando por isso? Eu acredito que não. Nós nunca imaginamos o pior, que algo possa acontecer contrário à nossa vida. Mas a palavra do Senhor é muito clara, que Deus é o nosso refúgio. Mesmo que a terra se mude, nós temos visto essa terra mudar, dia após dia. E para que nós não venhamos ter a nossa fé abalada, o Senhor precisa continuar sendo a nossa fortaleza e socorro bem presente. Amém? Por que eu estou dizendo isso e trazendo isso à nossa memória? Porque é algo que marcou muitas pessoas. Muitas pessoas perderam parentes ali, perderam amigos, conhecidos, colegas de trabalho e por aí vai. Perdeu-se a rotina do dia a dia, foi o assunto da semana e muitas pessoas não parou para ter empatia com o seu próximo. Eu vi muitas pessoas levantando donativos, enviando donativos, fazendo campanhas para ter donativos. Mas quantas pessoas realmente estavam orando para que Deus fosse realmente o refúgio dessas pessoas? Para que Deus desse força para essas pessoas passar por esse momento de dificuldade. Porque essas coisas materiais, irmãos, elas vão ser repostas. E naquele cenário ali, a gente viu muitas pessoas fazendo politicagem, muitas pessoas fazendo boas ações, mas amanhã já não é mais notícia. E aquelas pessoas vão precisar realmente de quem vai socorrê-las de uma forma definitiva. E a única pessoa que pode fazer isso é o nosso Deus. Eu vi um político dando uma entrevista agora, hoje, acho que foi hoje ou ontem, falando que todas as pessoas que perderam as casas, o governo tem casa. Quantas vezes nós já ouvimos políticos falando isso e não cumprindo a sua palavra? Muitas das vezes não é nem porque não quer, é porque não pode, não tem como, não tem verba, não tem recurso. E tem um trâmite legal para seguir. Mas o nosso Deus, a palavra do nosso Deus está falando, ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Nós não podemos abrir mão disso. E muitas dessas pessoas que ouviram essas pessoas falando, prometendo, irmãos, colocaram Deus de lado e estão depositando a sua fé na palavra de um homem, ou de homens, ou de mulheres. Nós não podemos ser levados pelas emoções.
Primeiro nós precisamos amar o Senhor nosso Deus sobre todas as coisas, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Então nós precisamos gastar tempo exercitando a nossa mente com a palavra de Deus. Fala assim, ó, porquanto não temeremos. Não precisa temer. E ainda fala que assim, ó, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transbordem para o meio dos mares. Ou seja, o Senhor já está falando que isso é capaz de acontecer, pode acontecer e vai acontecer. Quanto mais próximo da vinda do Senhor estiver, mais tragédias vão acontecer, pior vai ficar esse mundo. Então não espere nada melhor do mundo, espere do Senhor. Aí eu coloquei aqui assim, ó, vivemos em tempos de incertezas, crises e medos. Irmãos, essas três palavras risca da sua vida. A incerteza coloca fé. Eu tenho fé em Deus, eu tenho fé que Deus está comigo, Deus está me protegendo. Não abra mão disso, do que o Senhor está te dando, do que o Senhor está fazendo na sua vida, na sua família. Qual que é a incerteza que você tem hoje? Se amanhã você vai ter saúde, se você vai aposentar, se o seu ente querido vai se converter, se a pessoa que você está pregando, se ela vai vir para a igreja, se a igreja vai para a casa dela. Nós precisamos jogar isso por terra, porque a palavra de Deus fala que a palavra dele não volta vazia. Todas as pessoas que você prega o evangelho, isso fica carimbado nela com o Espírito Santo. E continua assim, ó. Crise. Quem que não passa por crise? Seja ela no casamento, seja na vida familiar, seja no trabalho, seja na vida financeira. Então nós precisamos estar confiando no Senhor. Deus, eu estou passando por crise, mas por quê? Por que eu estou passando por essa crise? Ah, minha saúde está debilitada. O que o Senhor quer me ensinar com isso? E por terceiro, o medo. O medo, irmão, ele retarda a sua bênção. Ele paralisa o que Deus vai fazer na sua vida. Porque você entra num estado de medo, de alerta, e você fica só pensando no problema e esquece de Deus. Então, quando nós abrimos mão do medo e confiamos somente no Senhor, como Ele é a nossa fortaleza e socorro bem presente, não há medo. Pode descansar no Senhor. Nós já passamos por tudo isso aqui e o Senhor sempre esteve conosco e o Senhor sempre nos dá a vitória. Amém? O povo de Deus precisa lembrar, nada foge do controle do Senhor. Muitas das vezes, irmãos, em momentos de crise, de medo, de incerteza, nós esquecemos que Deus ainda está no controle. Ele não perdeu o controle, ele não vai perder nunca. Ainda que as coisas estejam acontecendo da forma que você não gostaria, ou que você não imaginaria que acontecesse daquela forma. Deus ainda está sentado no seu trono, controlando todas as coisas. Qual que é o objetivo de nós passarmos por tamanha incerteza, ou medo, ou crises? Há um fundamento por trás disso. Há um porquê o Senhor permite isso acontecer conosco, que nós vamos aprender isso nessa noite. Mateus 8, 24 fala assim, ó. E eis que no mar se levantou uma grande tempestade. Então levantou-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se grande bonança. Irmão, isso aqui foi quando os discípulos estavam atravessando de uma margem para a outra. Vocês conhecem essa história, eu não vou ler para nós ganharmos tempo. Então, ou seja, irmãos, pode estar tendo uma tempestade na sua vida. Na hora que você confiar no Senhor, Ele vai dar uma só palavra. E após essa palavra, vai cessar a tempestade e vai haver uma grande bonança. O que é uma grande bonança na nossa vida hoje? Uma vida cheia de gozo, de paz e de alegria. É o que nós estamos buscando na presença do Senhor. É o antigozo do céu, é viver o céu na terra. Então não se desespere com as coisas que você não está esperando viver. Amanhã nós vamos sair para trabalhar, nós não sabemos o que vamos encontrar lá. Cada dia é um dia diferente do outro. Cada pessoa que nós lidamos está de um temperamento diferente. As pessoas têm mudado e muito a forma de falar, a forma de conduzir as coisas, a forma de entender as coisas. Então nós temos que estar o quê? Alerta para o que está entrando no nosso ouvido e o que nós estamos permitindo descer para o nosso coração. Eu falei isso na sexta-feira. Os discípulos estavam com Jesus no barco, mas ficaram com medo. Irmãos, os discípulos viam Jesus fazendo milagre, fazendo todo tipo de cura, pregando a palavra de Deus,
estavam com ele no barco e diante da tempestade ainda tiveram medo. Hoje Deus está conosco, Jesus está conosco e muitas das vezes nós nos encontramos nessa situação como os discípulos. E eles não tiveram o privilégio de ter isso escrito como nós temos hoje. Eles não tinham o Espírito Santo dentro dele como nós temos hoje. Então, para nós é muito mais fácil do que foi para eles. Então, começa a pensar, peraí, Deus está comigo em todo lugar, porque Ele é onipresente. Independente do que você esteja fazendo, Ele ainda está com você. Ele está do seu lado. Amém? Por que os discípulos ficaram com medo, irmãos? Porque eles não estavam olhando para Jesus. Quando você tira os olhos de Jesus, todas as coisas é motivo para gerar medo em nós. Por que é gerado medo? Para paralisar a obra de Deus em nós. Então vai passando-se os anos e nós vamos permanecer como crianças na presença de Deus. Muitas das vezes fazendo pirraça, muitas das vezes brigando com o irmãozinho por causa de alguma coisa, muitas das vezes não emprestando brinquedo para a criança brincar. Então, ou seja, nós precisamos voltar o nosso coração para Deus e permitir que Ele faça a obra dele conforme Ele quer. Então, quando nós abrimos o nosso coração para Deus, Ele começa a trabalhar em nós. E muitas das vezes não é da forma que nós imaginamos. Quantas vezes nós também esquecemos de que Jesus está conosco? Irmão, já reparou que tem hora que nós nem lembramos de Deus? Sim ou não? Sim ou não? Nós saímos de casa, às vezes, de qualquer maneira, sem orar. Perdemos o hábito. As primeiras viagens que você vai pegar a estrada, a família reúne dentro do carro, vamos orar antes de sair, para Deus nos guardar. Hoje entra no carro e viaja, nem lembra de Deus. Já acostumou com a situação da estrada, já está autoconfiante em si mesmo, mas esquecemos que tem pessoas do outro lado que não tem Deus, que está virado a noite inteira dirigindo, que está cansado, que está tomando ribite, que pode invadir a contramão. Aí tem o tempo, tem a cerração, tem o asfalto molhado, tem a chuva forte. Tudo isso é motivo que pode nos causar o quê? Um acidente. Mas nós oramos para o Senhor nos dar livramento. Nós paramos e falamos, Senhor, me guarda nessa viagem. Pode até acontecer, a única coisa que vai acontecer é você perder um bem material, mas você não vai perder a sua vida. E Deus vai te dar em dobro. Porque você orou e está tudo sob o controle dele. Porque se Deus permitir que eu perca o meu carro, e eu sou um dizimista fiel, sou ofertante fiel, ele vai me dar em dobro. Porque o que eu tenho não é para o meu uso somente, é para o uso da igreja, é para fazer a obra da igreja. O salário que Deus me dá é para mim contribuir com as coisas da igreja, com a manutenção da igreja. Então ele não vai permitir que o diabo toque na minha vida financeira. Porque se eu perder um carro hoje, quanto tempo que eu vou demorar para comprar um outro carro? Se eu perder a minha casa hoje, quanto tempo que eu vou demorar para ter uma outra casa? Irmão, se eu perder o meu emprego hoje, quanto tempo que eu vou demorar para achar um outro emprego? Então nós precisamos pedir ao Senhor sabedoria. Sabedoria para quê, irmãos? Como lidar com crises, com as incertezas da vida. E para que o medo não venha paralisar as bênçãos de Deus na nossa vida. Amém? Então eu coloquei aqui assim, ó, mesmo que o mar se levante, o Senhor continua no barco. Irmão, mesmo que levanta uma tempestade, o mar aqui simboliza o mundo. Ainda que o mundo inteiro se vire contra nós, mas o Senhor permanece no barco. O mundo não tem força contra Deus. Eu falei sobre isso aqui na sexta-feira, sobre a vitória de Jesus naquela cruz, e guarde isso no seu coração. Se você não teve a oportunidade de estar aqui, ela está gravada no YouTube lá da igreja. Vai lá e ouça a palavra de Deus, para que você possa enriquecer o seu conhecimento, e esse conhecimento virar sabedoria, e essa sabedoria tornar um estilo de vida. Deus trabalha, irmãos, em silêncio. Deus não é um Deus de ficar fazendo bagunça, barulho. Não, não é isso. Deus tem a forma dele trabalhar conosco, de falar conosco, de cuidar de nós. Êxodo capítulo 14, versículo 13, fala assim, ó, o Senhor pelejará por nós,
e vos calareis. Esse versículo aqui, irmãos, esse texto é quando o povo se encontrava diante do Mar Vermelho e o inimigo estava vindo atrás. Do lado só havia rochas. Como que nós lidamos com isso? Aparentemente não tinha saída. Mas por falta de sabedoria, o que o homem estava fazendo? Moisés, que estava à frente, conduzindo aquele povo, assim como nós, como você conduz a sua família, qual a resposta que você vai dar para uma pessoa que está aparentemente numa situação sem saída? Porque muitas pessoas param e falam assim, não tem mais jeito, eu vou desistir, vou parar. O que você vai falar? Não desiste mesmo, não tem jeito mesmo não. Já acabou para você, é isso que você vai falar? Ou você vai falar que Deus tem um caminho melhor? Que Deus tem uma forma de lidar com as circunstâncias? Êxodo 14, versículo 13, né? Então Moisés encorajou seu povo dizendo, não temais. Olha para você ver, quantas vezes você vai ver essa palavra na Bíblia? Não temais. Por que você não vai temer? Porque Deus está conosco o tempo inteiro. E isso não é só no Novo Testamento, isso é durante toda a Bíblia, durante toda a história da igreja, durante toda a história do povo de Deus. Permanecei dizendo, não temais, permanece firmes. Irmãos, então não é só temer, permanecer firme, é não fraquejar. É falar assim, tá difícil, mas vamos romper esse negócio aqui, ué. O que a gente está cansado de falar na igreja? Irmãos, aqui você tem uma família. Você vai fazer uma mudança, chama os irmãos para ajudar. Aqui se tiver disponibilidade para ir, nós vamos lá ajudar você a carregar os móveis, com cuidado, sem estragar. Você não precisa contratar um monte de gente e gastar seu dinheiro à toa. Vou lá bater lá um piso lá na minha casa. Chama irmãos aqui, ó. Nós vamos lá num sábado, num domingo, vão te ajudar. Isso é ser igreja, isso é ser família. Isso é um cuidar do outro. Agora, se você tem condição de ir lá e contratar alguém, amém também, não tem problema. Mas você se endividar por causa de uma coisa dessa, você tem que ter sabedoria. Então, usa dos recursos. A primeira casa que Deus me deu, nós construímos ganhando um salário mínimo. Porque os irmãos saíam do serviço no sábado e iam lá ajudar a gente a furar buraco, assentar tijolo. E você acha que isso é vergonhoso? Não, irmãos. Precisamos fazer assim. Se não for assim, não vai. Todos aqueles irmãos que ajudaram estão bem. Por quê? Lembra da história de Jó? Quando a vida dele mudou, foi quando ele começou a orar pelos amigos. Imagina você ajudando os irmãos. Como que a sua vida vai mudar? Porque aí você não vai estar só falando que ama o próximo. Você vai estar mostrando. Você está abrindo mão lá do seu descanso do domingo para ajudar o seu irmão. Eu não aguento fazer força. Irmão, mas você consegue lá encher um balde de água? Ficar segurando a mangueira lá. Então, tem jeito de ajudar tudo. A igreja, a manutenção da igreja, quem faz é as irmãs, os irmãos que limpam a igreja. Tem irmãos que saem do plantão 24 horas e vêm limpar a igreja sozinho. Você acha que Deus não está vendo isso? Você não está vendo. Deus está vendo, nós estamos vendo. Vai olhar a vida dessa pessoa. Se Deus não estiver mudando a família dela, eu vou comer essa Bíblia aqui, na frente de vocês. Não tem como. Então começa a abrir a visão e deixar de ser uma pessoa assim, eu quero só para mim, não. Queira para dividir com pessoas. Faça assim, tudo vai bem na sua vida. Lá atrás, quando nós começamos, eu e a pastora, o nosso sonho era ter um carrinho, parecia uma botinha de tão feio que era. Né? E roxo ainda, ovinho, um negócio assim. Mas como o Senhor falou que é para esquecer das coisas que para trás ficam, vamos pensar nas coisas que estão para frente, né? Então, irmãos, o Senhor nos deu algo muito melhor do que a gente pedia. Sabe por quê? A gente estava no ponto do ônibus esperando o ônibus, chovendo, passava o irmão e jogava água em nós e não dava carona. Eu falava, Deus, isso não é possível. O Senhor precisa me honrar, a sua palavra fala cada desonra, dupla honra. E eu estou falando isso aqui, nesse ministério que nós estamos há 10 anos. E tem 25 que nós vivemos isso e estamos testemunhando isso.
Você parar para conversar com a minha esposa e falar assim, ah, não, o Raul tem um coração dado, você pega as coisas e dá aos outros e não tá nem aí. Por quê? Porque Deus sempre nos dá mais. A palavra de Deus fala que é melhor dar do que receber. Então é melhor você ter para dar do que você ficar esperando receber. Sim ou não? Então comece a dar as coisas, irmãos. Comece a abençoar a vida dos irmãos. Então, muitas das vezes, irmão, quando nós estamos na função de liderança da igreja, muitas pessoas querem nos agradar, querem nos presentear, mas todas as pessoas que fazem isso, eu também faço com elas. Eu faço questão de honrá-las. Porque eu não posso só receber. Porque quem só recebe é chamado de mar morto. O mar morto só recebe, não tem vida ali. Se você só ficar recebendo, daqui um dia você vai se tornar um mar morto. Você vai começar a ser isso aqui, ó. Mão de vaca. Aquela pessoa que tem amor ao dinheiro, apego às coisas materiais, não seja assim. Eu falo que a minha esposa comprou um sapato, dá um para o irmão, mas dá um em condições de uso, novo. Aquele que você gosta. Aí de vez em quando ela faz uma faxina lá e tira um sacolão e vai dando trem. E tem que ser assim, irmãos. Às vezes ela fala comigo, mas você só usa essa camisa, mas eu preciso de usar quantas? Eu uso a primeira que está na frente. Se você não mudar, eu vou usar ela todo dia. Está limpa, está lavada. Então, ou seja, nós viemos para a igreja, irmãos, o que tem que estar bonito é o nosso coração. A gente tem que estar bem vestido. Nós estamos bem vestidos para o Senhor. Mas e o nosso coração, como está? Está com incerteza? Está com medo? Está preocupado com o quê? O Senhor é a nossa fortaleza, amém? Então, dando continuidade à palavra de Deus, fala assim, ó. Permaneceis firmes e vereis o que Deus fará hoje mesmo para salvar a todos. Olha, salvar a todos. Irmão, todos é muita gente. Todos da minha família, todos do meu trabalho. Eu preciso crer nisso. Ah, mas lá tem um fulano que é difícil demais. Para Deus alguma coisa impossível? Vou responder. Lucas 1,37, para Deus não haverá impossíveis. Ou a palavra de Deus está mentindo? Eu estou trabalhando com um camarada lá, que ele vai numa tal da bezendeira lá. Outro dia falou, estou indo lá na bezendeira. Falei, fazer o quê? Vi mais endemoniado que você já está? Ele não quer dar um banho de descarrego, dar não sei o que tem. Falei, descarrego. Falei, assim, não vou nem falar mais nada para você. Aceita Jesus logo. Larga esses negócios que isso aí não vai mudar a sua vida. Cada dia que passa, você vai de mal a pior. Você já está cheio de vício, cheio de ziquezeira e está perdendo dinheiro com isso aí. Deus não te cobra nada, te oferece uma vida eterna. Então, abra mão desses trem. Irmão, você acha que é fácil falar isso para as pessoas? Eu falei dessa forma que eu tenho intimidade com ele. Se eu não tivesse, eu ia ser mais carinhoso, ia dar mais uma volta, né? Se vem cá, rapaz, eu já saí dessa vida, eu já passei por isso aí. Toda vez que eu ia lá, eu saía mais carregado do que eu ia. Eu chegava lá. Então, nós, se tivermos o pezinho do lado de lá, a gente sabe como é que funcionam as coisas. Então, a gente não está falando das coisas que os outros contou para nós, é coisa que nós vivemos. Ah, não, mas eu creio. Tudo bem, crer é uma coisa, acontecer é outra. É igual as pessoas falam assim, todos os caminhos levam a Deus. Aí vem Jesus falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem está falando a verdade, irmãos? Nós vamos crer porque as pessoas falam ou vamos crer no que está na palavra de Deus? Que a nossa regra de fé é a palavra de Deus. Se está aqui, nós podemos fazer. Se não está aqui, sai fora que é fria. Pode ver que todo o meu falar está baseado na palavra de Deus. Todas as pregações que os irmãos pregam aqui está baseado na palavra de Deus. Porque se não tiver, irmãos, nós vamos pôr ele no banco. Ou vai estudar mais a Bíblia. Vai ter mais intimidade com Deus. Vai ter mais intimidade com a igreja. Vai cuidar da igreja de forma como ela tem que ser cuidada, porque é a noiva de Cristo. Então, assim nós vamos vivendo a vida. E continua assim, ó. Hoje mesmo, para salvar a todos, porque os egípcios, ou seja, os seus inimigos, que vedes hoje, neste momento, nunca mais os tornareis a ver.
Se você tem alguém perseguindo a sua vida, irmãos, nunca mais você vai ver essa pessoa. Vou ficar cego, pastor? Não. Ela vai morrer também? Não. Deus vai fazer ela se converter. Por causa do seu testemunho. Por causa da sua fé. Por causa do seu amor. Porque a palavra fala que é para nós orar pelas pessoas que nos perseguem. Não é para me revidar. Então, quando nós fazemos isso, Deus vai ganhar essas pessoas pelo nosso testemunho. Poxa, eu persigo, falo mal, e a pessoa continua me tratando bem, continua orando pela minha vida. Não, eu tenho que ir lá ver quem que é esse Deus que esse cara serve. Eu tenho que ir lá ver esse Deus que essa mulher serve. Que realmente é melhor do que o que eu estou servindo, porque eu estou fazendo mal e não acontece nada de ruim com ele. E continua ainda assim, ó. Deus combaterá por vós. Quanto a vós, acalmai e ficai calado. Então, irmãos, o calar é sinal de sabedoria. Se a pessoa está te ofendendo, está te atacando, cala. Deixa falar. Teve até um meme aí atrás, eu não sei de quem que é, a pessoa fazia, fala com a minha mão aí. Quem pegou isso aí? Deixa eu ver. Só a pastora? Ah, a jovem, mais uma. Bom, levanta a mão mais. Você também pegou isso aí que eu sei. Conheço vocês. Você tem que esconder, né? Tipo um negócio, a pessoa fala com a minha mão aí. Teve uma época disso aí. Irmãos, é mais ou menos isso mesmo. Deixa a pessoa falar. Não vai mudar quem você é. Não vai mudar o Deus que você serve. Amém? Então, ó, acalmai-vos, ou seja, sem pânico, sem medo, permanecer firme no Senhor e calar, só orar. Deixa Deus fazer a obra dele. Amém? Então o Senhor indagou a Moisés: por que clamas por mim? Diz aos filhos de Israel que marchem avante. Irmãos, ele estava diante de um mar. Aí Deus vai e fala isso para Moisés: aí, por que você está me clamando ainda? O que ele está falando para mim e para você nessa noite? Irmãos, agora é hora de ter atitude, de ter ação. Nós já oramos, já jejuamos. Agora é ir para a guerra. É abrir mão daquilo que não presta, é pregar para as pessoas que nós amamos, é falar das boas novas de Jesus e pronto. E Deus vai fazer a obra. Eu estou precisando de um emprego. Irmão, passa onde você quer trabalhar. Eu já fiz isso, tá? Isso não é loucura, não. Minha esposa está aqui, não vai deixar eu mentir. Eu saí da igreja, ouvi uma palavra dessa profética e tomei posse. Passei em frente a uma empresa, coloquei a chave lá no cadeado dela, assim, ó, chave imaginária, tá? Senão eles iam chamar a polícia para mim. Falei assim, hoje eu tomo posse, em nome de Jesus, vai abrir uma vaga de emprego nessa empresa. Na segunda-feira, fui lá, levei um currículo. Na quarta, me chamaram para trabalhar. É assim que funciona. Os irmãos que têm loja aí, que têm seus próprios negócios, irmãos, às vezes eu saio de madrugada, saio à noite para trabalhar, eu paro lá na porta do irmão lá e oro. Ou eu passo em frente do negócio do irmão, Deus abençoa a empresa do irmão. Passo na casa do irmão, abençoa a vida do irmão que mora nessa casa, a família dele. Vocês não estão vendo, mas nós estamos fazendo isso. E isso não é hoje, não, é desde quando nós nos convertemos. Então você está sendo guardado o tempo inteiro. Então eu saio para trabalhar, às vezes 3 horas da manhã, 3:30 da manhã, estou rodando na madrugada, estou abençoando a casa dos irmãos. Estou orando o tempo todo que eu posso. Então começa a ter isso, empatia pelo próximo. Começa a se alegrar com a vitória do próximo. Porque é o nome do Senhor que vai ser glorificado. Amém? Então aqui Deus já tinha um plano, mesmo antes deles clamarem. O Senhor já sabia que ia abrir o mar. Que o povo ia passar seco. Que na hora que os egípcios ali, que o inimigo fosse atrás deles, o mar ia fechar e ia matar todo mundo. E é isso que acontece, irmão. Deus já tem um plano para cada um de nós. Deus já tem uma saída para nós. Para de olhar com esse olho natural seu. Para de ficar com medo das coisas não dar certo. Toma posse. Às vezes a minha esposa fala que eu sou louco. Porque eu falo coisas que... Tem hora que eu falo assim, Deus, será que eu exagerei naquilo? Deus, não, é isso aí mesmo. Tem que ser mais doido ainda. Você está muito normal. Então começa a ter uma palavra profética sobre a sua família, sobre a sua vida. Para de concordar com a desgraça. Para de concordar com as coisas ruins.
Para de acostumar com a vida mal vivida. Fala, não, a partir de hoje a minha vida muda. Não, eu falei, minha vida não mudou. Fala de novo. Vai falando até mudar. Não abra mão. Amém? Quando parece que Deus está calado, Ele está preparando o milagre. Irmãos, Deus está preparando o nosso milagre. E Deus tem falado o tempo todo conosco. Como que Ele fala? Através dos irmãos, através dos hinos, através da palavra de Deus, através da pregação, através da natureza. Então nós temos que estar atento às coisas. Precisamos estar... Agora eu vi um monte de gente falando assim, que eu tenho carregado. A natureza está respondendo. A natureza está respondendo. Porque o homem joga lixo na rua, o homem constrói onde não tem que construir, o homem não cuida daquilo que Deus colocou para nós. Sim ou não, irmãos? Aí a natureza está respondendo. O que essas pessoas estão querendo dizer? Aí eu ainda falei na sexta-feira, lembra? Assim, ó, repara, sempre após o carnaval, há uma grande tragédia no nosso país. Pode dar um Google lá e pesquisar. É algo que não tem explicação. Não é a natureza, é o Senhor repudiando o pecado, irmãos. Porque quando eu construo, eu invado um lote de uma pessoa ou um terreno da prefeitura, eu estou em desobediência. Isso vai ter uma consequência. Mais cedo ou mais tarde, se eu não pagar, talvez vai ser o meu filho. Se o meu filho não pagar, o meu neto. Se não for o meu neto, o meu bisneto, porque a maldição vai ter a terceira e quarta geração. Mas as bênçãos do Senhor vai até 1000 gerações. Então é melhor obedecer, irmãos. É melhor andar certo. Tem um lote ali, vou meter uma cerca lá, começa a construir de forma irregular, aí a prefeitura já não pode me tirar. Quantas pessoas fizeram isso aí? Quantas pessoas estão fazendo isso no país inteiro? Aí o que? Você pega as notícias, você pega lá Rio de Janeiro, por exemplo. Cidade maravilhosa. Quem tem coragem de ir no Rio de Janeiro agora à noite? Aqui. Sem conhecer. Só vai, não vai voltar. Vai voltar só a sua notícia. Por quê, irmãos? Foi o quê? Quando o homem começou lá atrás, na década de 70, a construir de forma irregular, fez com que o poder público se afastasse. O poder público se afastou, se instalou o quê? O caos. Quem começou a comandar foi pessoas que não estavam preparadas para aquilo. Aí começou-se o tráfico de droga, aí depois a corrupção do poder público, aí depois começou as milícias, e hoje nós estamos vendo o que estão vendo aí, ó. É um dia pior do que o outro. Nós queremos isso na nossa cidade? Não. Então, irmãos, vamos viver de forma correta. Vamos fazer com que as coisas aconteçam conforme Deus quer. Amém? Eu coloquei no terceiro tópico assim, ó. Deus usa as lutas para nos aperfeiçoar. Então, quando nós passamos por luta, às vezes a minha esposa fala comigo assim, não, eu estou nessa luta com você tem quantos anos? Uns 8, né? Deve ter uns 8 anos que ela está lutando aí. É para aperfeiçoar ela. Ela que lute. Eu vou desfrutar do Senhor. Amém? Se ela falar assim, Deus, acabou a minha luta, eu já cresci, eu já fui aperfeiçoado, acabou o problema dela aí. É assim que funciona, gente. Quem mandou ela me escolher? Eu não mandei. Escolheu, já era. Amém, irmãos? Então, assim, só para quebrar o gelo aí. Mas pegue essa palavra, traga para o seu coração. Para com esse negócio assim. Eu estou numa luta com a Loisiane tem 2 anos. Vai ficar mais 2 lutando, ué. Começa a profetizar. Eu e ela somos um. Eu amo ela em Cristo. Ela é uma ótima diaconisa. Começa a profetizar. Você vai ver se Deus não muda ela. Eu sei que vai sair da luta. Você vai ficar entrando em luta para quê? Para que você vai ficar caçando luta o tempo inteiro, todo momento? Para com isso. Sai dessa esfera. Romanos 8, 28 fala assim, ó. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aí está falando aqui, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
Primeira pergunta, você ama a Deus? Então todas as coisas cooperam para você crescer, ué. Aqui não está falando só as coisas positivas, as aparentemente negativas também. Então descansa no Senhor e permita Ele fazer a obra dele na sua vida. Deus transforma dor em crescimento e deserto em testemunho. Então se você está passando pelo deserto, irmão, passe dando glória a Deus, porque você vai ter muito testemunho para contar. Situações que parecem difíceis, que parecem impossíveis, o Senhor tem trabalhado nela. Com lágrimas, cada espera e cada provação tem um propósito. Irmãos, quando nós dobramos o joelho e choramos, cada lágrima que desce dos nossos olhos, Deus está olhando isso, Deus está colhendo essas lágrimas. Quando você está orando por uma pessoa, oh Deus, salve essa pessoa, ela está numa situação de rua, ela está entregue ao vício, ela está entregue às paixões da mocidade. Você acha que Deus não está ouvindo essa oração? A palavra de Deus fala que uma oração do justo, ela tem muito em seu efeito. O problema é que nós usamos pouco esse recurso. Nós preferimos ficar lamentando ou contando as nossas lutas e dando uma de vítima, querendo que as pessoas fiquem dando tapinha nas nossas costas, do que ser firme e não temer. Lembrar que Jesus continua no barco. Nada em vão quando Deus está no comando. Irmãos, pergunta que se faz: Deus está no comando da sua vida? Você já entregou sua vida para Jesus mesmo? Falei que sexta-feira e repito, domingo nós tivemos aqui os irmãos recebendo um certificado de batismo. Você acha que isso foi só um gesto de entregar? Não. Isso aqui é sinalizado no mundo espiritual. Não tem nada com esse mundo mais. Acabou para o mundo. O mundo não tem poder sobre a minha vida, sobre os meus negócios, sobre a minha família. Agora eu faço parte da família de Deus. Eles testemunharam para todo mundo, para quem estavam aqui, para os anjos que estão ao nosso redor e para os demônios que estão ao derredor. Então acabou para o mundo perdeu a força. Quarto ponto, quem confia em Deus não se abala. Salmo 125, versículo 1. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Irmão, não é ser firme só hoje, é para sempre. Tem irmãos que a gente começou a caminhada junto, que está desviado, está caído, por quê? Foram firmes um dia, mas deixou de ser. Então, pega a palavra, não fica só na primeira parte aqui, ó. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abalam. Aí o irmão para aqui. Aí eu confio no Senhor e não vou me abalar. Mas aí tem a segunda parte, a parte B do versículo. Mas permanecem firmes para sempre. Sabe por que tem que permanecer firme para sempre, irmãos? Tem um ditado popular que o pessoal fala aí. Me ajuda aí que eu sou ruim para esses negócios. Que é ditado da água. Água... Hein? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Olha para vocês verem. Ou seja, irmãos, nós somos fracos. Nós somos seres humanos. Você imagina você lidando com um inimigo que você não vê, muitas das vezes você não sente, e ele te oferece só coisas boas. Uma hora você vai cair, se você não permanecer firme para sempre. É por isso que permanecer firme para sempre precisa ser incluso na nossa vida. Para que esse ditado aí ele não se transforme em uma realidade na nossa vida. Para que a gente, nossa, esse homem foi um homem de Deus, essa mulher foi uma mulher de Deus, isso pregava. Quantos irmãos vocês já viram rodopiando a igreja aqui, dando profecia que não está na igreja? Mas você vê os quietinhos que não falam nada, está tudo aí no mesmo lugar, sentado no mesmo lugar, porque permanece firme para sempre. Não vive pela emoção, irmãos. Então começa a observar as coisas e pedir a Deus sabedoria. Não é o muito falar, é o permanecer firme para sempre. A confiança em Deus é o alicerce da vitória. Então, quando eu confio em Deus, a minha casa está edificada sobre a rocha. Quando eu não confio em Deus, ela está edificada sobre a areia. Na hora que vier a água, irmãos, vai cair.
Quando todos perdem a esperança, o crente permanece firme, porque sabem quem tem crido. Irmão, quando eu saio lá no meu serviço para atender lá uma ocorrência, geralmente o lugar que eu estou indo, as pessoas estão saindo correndo. Por que eu entro nos lugares sem medo? Primeiro, porque eu tenho treinamento. Segundo, porque eu me cuido. Terceiro, porque eu sei que Deus que está fazendo através de mim. Eu só sou um instrumento. Quando nós vamos orar lá no hospital, qual que é a oração que nós fazemos? Deus, que os médicos sejam apenas instrumentos nas suas mãos. Enfermeiro seja apenas instrumento nas suas mãos. Que a medicação possa ser medicação acertadas para curar essa pessoa. Porque tem coisas que são espirituais, mas tem coisas que são físicas. Então nós precisamos abrir os nossos olhos. Não devemos ser pessoas fanáticas. Irmãos, nós temos os médicos para cuidar do nosso corpo. Mas quando se trata da área espiritual, é com nós, os pastores da igreja, os obreiros, você que é crente aí, pode cuidar disso também. Então o crente sabe quem tem crido, ou seja, você está crendo em Deus. A fé é a âncora que nos sustenta em meio à tempestade. Então repare que quando o mar está revolto, aqueles navios eles lançam lá as suas âncoras, eles ficam ali, ó, até balança, mas não afunda. E assim é conosco, irmão. Nós somos igual bambu verde. Nós até envergamos, mas quebrar jamais. Então a gente tem enverga. A gente tem uma inclinação para a carne. Tem inclinação para o pecado. A gente até peca. Mas largar o Senhor, deixar de ser firme, jamais. Não abra mão disso. Pecou, arrependa, levanta e caminhe com o Senhor. Não confie na sua carne. Amém? Então, para nós concluirmos, ainda que o mundo desabe, Deus continua no controle. Amém? Qual que é o maior medo das pessoas? De morrer. Irmão, morrer para nós é o começo de uma vida eterna. Quantos anos você quer viver? 80? 100? 120? O que é isso comparado com a eternidade que nós vamos viver do lado de Cristo? Então não precisa temer. Na hora que cantar a sua senha lá, irmãos, você vai subir. Tranquilo. É assim que funciona. Semana eu recebi a notícia que meu pai estava muito ruim. Aí eu liguei para ele, né, pai, você quer que eu vou aí? O que está acontecendo? Não, meu filho, tá tudo bem, não sei o que tem. Eu falei assim, só faz um favor. Não levanta os dois braços, porque se levantar o anjo puxa. O caramelo também quer ouvir a palavra. Então, irmãos, por que eu brinquei com ele dessa forma? Nós precisamos estar alicerçados em Cristo. Então, todas as vezes que eu tenho a oportunidade de pregar para ele, eu prego. Eu não perco a oportunidade, porque eu falo assim, porque se o Senhor te recolher hoje, para onde o Senhor vai? Aí você leva a pessoa a prestar atenção na palavra de Deus. Irmãos, o morrer não é o problema. É o morrer com Cristo ou sem Cristo que é o problema. Se o Senhor nos recolher com Cristo, não tem problema. Você pode até festejar, não é costume nosso. Mas deveria ser uma festa. Antigamente, lá de onde a Cátia veio, lá do Canjamba, né? Quando morria uma pessoa, o que eles faziam, irmãos? Bebia o defunto. Não tinha um negócio desse aí? Quem pegou essa expressão aí? Pode levantar a mão. Tem mais gente que ouviu aí. Os mais novos aí ouviram. Tem que beber o defunto. As pessoas começavam chorando e terminavam rindo. Na minha família, assim até hoje. Cadê o diácono Vago? Saiu, né? O Vago foi num velório da minha família e ficou horrorizado. Falou assim, eu achei que o povo ia estar tudo chorando e eles estão rindo. Aqui assim, morreu é mais um. Por quê, irmão? Nós sabemos para onde estamos indo. Não estou falando para você chegar lá no velório e ficar, morreu, não é isso, não. Senão você vai chegar no velório. Mas repare, você chega no velório, meus sentimentos. Qual o sentimento que você está dando, irmão? Pensa bem, a gente tem esse costume, meu sentimento. Eu geralmente falo assim, que Deus conforte seu coração, porque o que tinha que ser feito já foi, agora não tem jeito de fazer mais nada. Então, ou seja, vamos ser realistas com as coisas. Nós temos a oportunidade de pregar o evangelho, de viver o evangelho, vamos viver o evangelho dessa maneira.
Por que nós precisamos fazer isso, irmãos? Tem pessoas que estão olhando para nós e depende do que vai falar da nossa boca para determinar para onde vão. Então prega o evangelho como ele tem que ser pregado. Porque a sua vida, a minha vida, a nossa vida já está resolvida em Cristo. O que nós estamos passando é só para o nosso crescimento no Senhor. Amém? Segundo ponto, para nós terminarmos. O Senhor nunca perdeu uma batalha e nem vai perder a sua. Você imagina, o Senhor nunca perdeu uma batalha. Chegou na sua vez, você vai perder, irmãos? Não vai perder. O Senhor não perde nenhuma batalha, não perde nenhum dos seus filhos. Às vezes eu chego lá no velório, a pessoa quer que faça uma oração para a família, eu vou lá orar. E eu falo, irmão, pode ficar tranquilo, está salvo no Senhor. Ah, mas é porque estava desviado. O Espírito Santo tocou nele antes de ele morrer, ele arrependeu. Eu creio dessa forma. Porque a palavra de Deus está falando que ele não perde nenhuma batalha. Você ficou 20 anos na igreja, desviou. No momento que você desviou, você morreu, você vai para o inferno? Que Deus é esse, irmãos? Você vai passar por um julgamento ainda pelas suas obras. Tem muita coisa para você aprender. Então, por isso que eu falo, arrependa-se do seu pecado. Volta para o Senhor, sirva o Senhor e você vai ter uma vida com o Senhor na eternidade. Não pare e não perca a sua fé. O problema está aqui, ó. Tem muita pessoa que para e perde a fé. Tem muitas pessoas dentro da igreja que vêm por quê? Acostumou vir, gosta do irmão, gosta da irmã, mas já não tem mais fé, não acredita no que está ouvindo, não acredita que Jesus está voltando. E ele volta todos os dias, nem que seja para um ou outro. Quem trabalha em hospital aí, ó, Fernando, né? Vai lá, faz a medicação na hora que volta, que a pessoa está sendo recolhida ali dentro do saco ali, ó. Um lençol, só tampando ela ali e descendo lá para funerário. E aí, irmãos, como é que a gente lida com isso? Fernando está acostumado a ver isso toda hora, eu estou acostumado a ver isso toda hora, mas e quem não está fica chocado. Então nós precisamos voltar o nosso coração para Deus e fazer a obra de Deus. Amém? Então, o Senhor nunca perdeu uma batalha e não vai perder a sua. Não desanime, não pare e não perca a sua fé. Porque o Deus que começou a boa obra vai completá-la. Então, grave isso no coração. Quem começou a obra na minha vida, na sua vida, na nossa vida, foi o próprio Deus. E Ele vai terminar essa obra. Amém? Então, confia nele em nome de Jesus. Glória a Deus. Tomou posse? Se coloca de pé e chorar em favor da sua vida. Feche seus olhos neste momento. Peço ao Senhor para que você permaneça realmente de acordo com essa palavra que você acabou de ouvir. Senhor, nosso Deus e nosso eterno Pai, em nome de Jesus nós te louvamos por esta palavra, Senhor. Te louvamos, ó Deus, por tudo que o Senhor nos ensinou nessa noite, por tudo que o Senhor falou ao nosso coração, Senhor, pela esperança que o Senhor gerou em nós, para que realmente nós possamos viver dessa maneira, Senhor, firmes no Senhor e para sempre. Pai, como os montes de Sião são, inabaláveis e para sempre. Pai, que essa palavra ela venha se tornar uma realidade da nossa vida, que possamos viver de acordo com a Tua vontade, para a honra e para a glória do Teu santo nome, Senhor. Que esse poder que há no Seu nome possa estar na vida de cada um de nós. Pai, que as provações possam realmente fazer-nos crescer no Senhor e que possamos passar pelo deserto da forma mais rápida possível, Pai. Em nome de Jesus, amém. Podemos assentar.